mais um conteúdo que eu vou dividir com vocês do curso que eu fiz de gestão de pessoas com 3 super nomes e que super tem me ajudado aqui na gestão das clínicas. Essa parte desse conteúdo foi o Ricardo Basaglia, que é o maior headhunter, né, o maior recrutador de pessoas do Brasil, né? Ele está à frente de uma grande empresa da América Latina, fazendo somente essa recrutação de time. O que ele ensinou pra gente, que é uma das grandes dificuldades que as empresas têm, que é retenção de talentos. Uma das coisas que a gente mais escuta: mas as pessoas não param na minha empresa, mas as pessoas entram, as pessoas saem, como é que eu vou qualificar, dar treinamento, daqui a pouco todo mundo vai embora. E ó, anotei aqui, ele deu 5 itens do porquê que essas pessoas, esses talentos acabam não ficando na empresa. Eu vou falando para vocês passo a passo, né, cada um desses 5 itens para ver se de repente, né, um desses itens não está acontecendo aí na sua empresa e por isso que você tem perdido os talentos que estão passando por aí. Aproveita, curte esse vídeo, compartilha e se inscreve aqui no canal para a gente poder estar sempre trocando esse tipo de conteúdo que é muito legal. Primeira coisa que o Ricardo Basaglia passou lá no curso de gestão de pessoas, falando sobre essa dificuldade para reter talentos, é quando, né, na verdade, ele tem um relacionamento ruim com o gestor. Então, um talento, ele acaba se dispersando quando esse relacionamento com o gestor não é bom. O talento não fica. 2, a segunda causa dessa falta de retenção que ele passou é quando o talento, ele não se sente relevante. Como assim, Júlia, não se sente relevante? Você precisa de colocar esse talento, essa pessoa, num lugar onde ele esteja aflorando as potencialidades dele. Ele precisa de entender que ele faz diferença no time, que ele é relevante ali naquela posição que ele está. Então, você entender realmente qual é a zona de talento, aonde ele vai se destacar mais, onde ele vai poder se sair melhor. É ali que esse talento precisa de estar. A terceira parte que faz essa pessoa não ficar na sua empresa, segundo Ricardo Basaglia, é não enxerga uma pista de crescimento. Sabe aquelas empresas que às vezes não mostram para os colaboradores aonde ele pode chegar, como ele pode crescer dentro da empresa? Isso é muito importante. Ele entender que existe um horizonte para ser trilhado e que ele vai poder sair dali daquele lugar e estar em uma outra posição, que existe essa possibilidade. A quarta coisa que faz a gente perder determinados talentos na nossa empresa, segundo o Ricardo, é desalinhamento financeiro. Então, às vezes ele entra ali, o que ele recebe não está alinhado com as expectativas dele. Então, ele não entende assim como ele pode ganhar mais ou que ele entrega mais do que ele... Enfim, esse desalinhamento financeiro faz com que você perca o talento. Você está entendendo que esse desalinhamento financeiro está em 4º lugar? Não é a principal causa que as pessoas saem da empresa. Você viu que tem 3 outras mais importantes? Isso fala muito sobre essa geração Y, né, e Z, que estão começando a entrar no mercado de trabalho. 5º lugar, as pessoas hoje, elas estão muito carentes de atenção. Então, para ela não dizer, né, para ela não chegar lá e falar, ai, quero mais atenção, isso não vai acontecer. Então, ela começa a falar outras coisas que não são verdades. Ela começa a botar culpa em coisas que não são verdades, mas no fundo, o que ela quer é ter mais atenção do time, né, ou do gestor, ou do líder direto, né, ou da equipe como um todo. E isso também fala muito dessa nova geração que precisa desse reconhecimento. Então, por que eu achei super relevante a gente ver sobre o olhar, né, do Ricardo Basaglia, que é um grande headhunter, né, um grande recrutador de pessoas muito experientes? Porque às vezes a gente se coloca um pouco na bolha de achar que as pessoas acabam não ficando por culpa delas. E às vezes é importante a gente olhar um pouquinho para nossa empresa, ver se a gente também pode melhorar alguma coisa ali nesse processo. Outra coisa, né, que o Ricardo fala que é super legal, que eu já me caí muito nisso, pensando assim, por que as pessoas não fazem o que é pedido? Porque a gente vai lá, né, explica de novo, escreve, e aí as pessoas não fazem. Ele deu 4 motivos por que a pessoa não faz. Adorei
entender isso, porque às vezes muitas pessoas se enquadram exatamente em um desses motivos e a gente precisa de tratar cada pessoa de uma forma específica, pra gente entender por que aquela pessoa de repente não está fazendo o que é pedido. Número 1, segundo o Ricardo, por que essa pessoa não está fazendo? Ela não confia no líder. Quando ela não confia na pessoa que está passando aquela informação para ela, ela não faz. Não é porque ela não entendeu, é porque ela não confia. 2, porque ela não foi envolvida na tarefa. Isso é muito comum. Quando a gente vai passar alguma coisa para alguém, é super importante a gente juntar o time e a gente chegar numa conclusão juntos. Isso faz com que as pessoas se envolvam mais para executar o que foi solicitado. A terceira coisa que ele diz, é que não sabe fazer ou porque não tem suporte. Então, às vezes, a gente passa uma tarefa para uma pessoa muito rápida, fala assim, você consegue fazer? Sim, consigo. Mas, na verdade, essa pessoa ela não faz porque ela não sabe como fazer. E ela não encontra um suporte de ajuda. Precisa de investigar se aquela pessoa, de repente, não está fazendo o que foi pedido porque simplesmente ela não sabe como fazer. E aí, de repente, a gente vir oferecendo esse suporte. E a última coisa, que ele coloca, pra mim isso assim é muito real, porque acontece muito isso aqui nas clínicas, é quando a pessoa não concorda com a solução. Gente, se a pessoa não concordar com aquilo ali que é pedido, ela não vai fazer e ponto final. Então, como que a gente consegue contornar isso? Como que eu faço isso aqui? Eu tento explicar à pessoa por que ela vai ter que fazer aquilo de uma forma que faça sentido para ela. E a gente tem que ir conversando, falando assim, olha, a gente precisa de fazer isso por causa disso, porque isso é importante, porque isso vai trazer resultado X em tal equipe. E aí pronto, ela entendeu aquela solução e aí ela se sente parte. Às vezes, a gente coloca muito culpa no outro. Porque o outro não faz nada, ou porque ninguém fica aqui, porque as pessoas... Que tal a gente parar para olhar um pouquinho para nossa empresa ou como a gente está passando essas tarefas e reajustar essa rota? Dividir com vocês, deu uma coisa fresquinha que eu acabei de aprender lá no curso de gestão de pessoas e que a gente pode estar sempre aprimorando o nosso jeito de liderar pessoas, que é o grande sucesso de uma empresa, sem dúvida, é o time.